Olá, eu sou Fernanda Molulo, nutricionista, e hoje venho aqui no primeiro vídeo da série da endometriose para falar um pouquinho sobre a introdução à endometriose. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre o que é endometriose e o que essa doença causa e como ela causa, eu vou falar um pouquinho da minha história. Há 10 anos atrás, eu fui diagnosticada com endometriose e precisei passar por uma cirurgia. A partir desse momento, eu me aprofundei e comecei a estudar e trabalhar com esse público. E hoje, depois de 10 anos, eu venho aqui passar um pouco do que eu vivo na minha experiência prática e na minha prática clínica para as mulheres com endometriose. Mas deixando um pouquinho a minha história de lado, vamos falar um pouquinho sobre o que é endometriose e por que eu estou aqui falando sobre isso hoje. Quando a gente fala de endometriose, muitas vezes as mulheres com endometriose não sabem o que é, o que ela causa, quais são os seus sintomas e o que pode causar com isso tudo, né? O que a doença pode causar com isso tudo e da onde ela vem. E aí, para isso, a gente começa falando sobre o que é endometriose. A endometriose, ela vem do endométrio. O que é um endométrio? A camada interna do útero é revestida por endométrio e esse endométrio, todo mês, a partir do estímulo hormonal que a gente produz como mulher pelos ovários, você tem a descamação, você tem a eliminação desse endométrio. Esse endométrio, quando ele está fora do local que ele deveria estar, é chamado ectópico e com isso se denomina como endometriose. Então, esse endométrio fora do local que deveria estar, desenvolve a cada mês, estimulado pelo processo da menstruação, pelo processo da liberação dos hormônios, pelo processo de descamação e menstruação, e com isso ocorre o seu desenvolvimento. Bom, o que acontece quando esse endométrio, esse tecido ectópico está fora da camada do local onde ele deveria estar? Ele gera um processo inflamatório e uma resposta imunológica. Todo esse processo inflamatório gerado por essa camada, por esse tecido fora do local, causa os principais sintomas da endometriose. Então, a endometriose, ela comete algumas regiões principais, que é relacionada à região pélvica, mas não só pélvica, ela pode estar muito relacionada, muito próxima à região intestinal ou mesmo intestino, ela pode estar próxima à região superficial, que é a parte torácica. Ela pode estar presente na pelve como um todo, ovário, útero, vagina. E por isso, quando ela é estimulada, quando esse processo inflamatório ocorre, ela gera o principal sintoma, que é a dor. Então, a cada mês, quando a mulher passa pelo período menstrual, ela pode ter um processo de dor. Então, a dor, a cólica menstrual pode ser um indicativo da endometriose, pois aquele tecido inflamado, como qualquer tecido, como qualquer processo inflamatório, vamos dar um exemplo de uma ferida, se você gera um processo inflamatório, ela dói. Tá internamente, ele gera também esse processo inflamatório e essa dor. Então, o principal sintoma da endometriose pode ser a cólica menstrual. Além da cólica menstrual, a gente pode ter o quadro de dor pélvica crônica. Então, não só no período menstrual, essa dor pode sair do período menstrual e virar crônica. Geralmente, progressivamente pior com o passar dos anos. Além disso, se ela está cometendo as regiões, por exemplo, perto da região urinária, ela pode causar um dos sintomas, alterações urinárias, dificuldade para urinar, dor para urinar, infecções urinárias de repetição, entre outros sintomas. Quando ela está próxima à região intestinal, ela pode causar alterações intestinais, como constipação, a prisão de ventre ou até mesmo a diarreia. Ela pode gerar dor na evacuação. Então, para evacuar, causa um processo de dor. Quando ela está mais naquela região baixa da pélvica, perto da vagina, pode causar dor na relação sexual também. Então, um dos principais sintomas que a gente vê na mulher com endometriose pelo processo inflamatório gelado naquele local é a cólica, a dor pélvica crônica, a dor na relação sexual, a dor para evacuar e a mesma dor para urinar. Não necessariamente toda mulher com endometriose vai ter todos esses sintomas, mas esses sintomas são característicos das mulheres com endometriose.
Além desses sintomas, existem outros sintomas pouco falados e comuns na mulher com endometriose. Por exemplo, a distensão abdominal, sem muita explicação, a fadiga, o cansaço e até mesmo dores nas pernas, cansaço nas pernas, que pode estar relacionado ao acometimento da região mais ciática, de nervos ciáticos, que podem irradiar para as pernas. Esses sintomas não tão comuns, mas na verdade mais clássicos e presentes em muitas mulheres, causam alterações psicológicas, alterações no dia a dia e na qualidade de vida. E com isso, prejudicando e fazendo com que a mulher com endometriose tenha uma qualidade de vida muito ruim. Além desses sintomas, existe um sintoma muito comum e muito presente, que é a infertilidade. Muitas mulheres diagnosticam a endometriose depois de tentarem engravidar e não conseguirem por um período. Então, um quadro de infertilidade pode ser gerado pela endometriose. Quais são as causas possíveis para isso? São diversas causas e não é uma causa única, mas a alteração anatômica que a endometriose pode gerar naquela região pélvica pode dificultar o processo de gestação, como também o processo inflamatório pode gerar produção de hormônios, produção de citocinas que a gente chama, que dificultam o processo de implantação e até mesmo de uma gestação, entre outros fatores como alterações genéticas e aí por diante. Então, o quadro de infertilidade é um quadro característico da mulher com endometriose, mas nem toda mulher com endometriose necessariamente vai ter a infertilidade. Bom, dentro desses sintomas clássicos, a gente começa a entender que a endometriose é uma doença inflamatória que acomete cerca de 10% das mulheres, principalmente na idade fértil, e que esse número sobe para cerca de 70% quando um quadro de infertilidade é diagnosticado. Associado a isso, a gente fica se perguntando quais são os motivos, quais são as causas da endometriose. E existem várias causas possíveis dessa doença, mas todas elas podem estar relacionadas, não sendo um fator único. Hoje a gente sabe que alterações genéticas, alterações hormonais e alterações do sistema imunológico poderiam estar ligadas ao desenvolvimento da endometriose. Além disso, cada vez mais se busca entender se existe alguma alteração alimentar que poderia estar associada ao desenvolvimento da endometriose, como também qualidade de vida, estilo de vida e medidas de atividade física, né? Ou prática de atividade física, o consumo alimentar de certos alimentos. Porém, todas essas possíveis causas elas podem estar interrelacionadas e não ser fator único. Por isso, quando a gente fala no tratamento da mulher com a endometriose, uma equipe multidisciplinar é super importante para a gente ter um olhar global sobre todas essas possíveis causas e tratar todos os possíveis sintomas. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de deixar claro para todas as mulheres com endometriose, você que está me assistindo, o que é endometriose, você entender o que a sua doença é e até mesmo você entender o que ela pode causar é super importante para você começar a saber o tratamento dela. Associado a isso, nesse primeiro vídeo, quero deixar bem claro que nem toda mulher com endometriose vai ter todos esses sintomas. Porém, algumas podem ser até assintomáticas. E para isso, o diagnóstico precisa ser feito de acordo com um médico, um especialista, e busque entender muito bem sobre os seus sintomas, o que está acontecendo com você. E a partir disso, te convido para a nossa segunda aula gratuita sobre se a alimentação pode ajudar na endometriose e como a alimentação pode ajudar as mulheres com endometriose. Então, a gente se vê no próximo vídeo em que a gente vai falar um pouquinho como a alimentação pode ajudar na endometriose. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.